Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para a nossa quarta aula da disciplina de irrigação, né? Hoje nós vamos falar sobre turno de rega e lâmina bruta de irrigação. Na verdade, a continuação, né, da terceira aula. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a DTA, que é a disponibilidade total de água no solo, né? Vocês calcularam, nós vimos o que é a capacidade de campo, o ponto de murchamento vezes a densidade, né? Dividido por 10, nós temos a disponibilidade total de água no solo, né? Porém, a gente tem que considerar que existe uma raiz que tem a sua profundidade para captar a água disponível que está no solo, né? Então, a capacidade de captar a água disponível no solo é a CTA, aonde o Z é a profundidade da raiz. E nós vimos também na aula passada que nem toda essa água que está disponível ao redor da raiz a planta consegue absorver. Aí entra aonde nós terminamos a aula passada, que é o ADR, água disponível real, que é a capacidade total de água, vezes F, que é determinado em função ao grupo da cultura e a ETC, né? Que vocês já fizeram aí na aula passada. Então, a aula de hoje, nós vamos falar aqui, turno de rega. O que é o turno de rega? É o turno de irrigação, é a frequência, é o período em que temos uma irrigação e outra, né? O intervalo entre uma irrigação e outra é chamado turno de rega, né? Quantas vezes nós vamos irrigar? Cada quantos dias nós vamos irrigar? Isso é chamado turno de rega. E qual que é a fórmula do turno de rega? O turno de rega é igual água disponível real, que está lá na fórmula anterior, dividida pela ETC. Né? É ETC que a gente trabalha. Né? O máxima é porque nós temos alguns intervalos, mas nós sempre estamos trabalhando na máxima. Então, ADR dividido pela ETC. Esse é o turno de rega. Né? Aqui nós temos uma regrinha que o turno de rega, sempre que der um número com casas decimais, né, depois da vírgula, ele tem que ser arredondado para baixo, o valor que der. Por quê? É melhor que arredonde para baixo para não correr risco de a gente dar um intervalo de rega maior do que a planta suporta. Né? Por exemplo, tiver 2,8 dias, é melhor garantir irrigar a cada 2 do que arredondar para cima 3. Pode ser que nesse intervalo a planta sinta falta de água, tá? Então vamos a um exemplo. Calcule o turno de rega para uma ETC de 21,5 e uma ADR de 39,4. É simples, né? Nós vimos que o turno de rega é ADR dividido por ETC, logo é 39,4 dividido por 21,5. Então o turno de rega dá 1,83, que é o mesmo que dizer que irrigar todos os dias, né? Lembra que eu falei que o turno de rega tem que ser arredondado sempre para baixo? É só o turno de rega. O restante, as regras de arredondamento é a mesma. Mas para o turno de rega, é sempre para baixo que ele deve ser arredondado. Então, nesse caso aqui, 1,83 o turno de rega, nós arredondamos para 1, ou seja, será necessário irrigar todos os dias. Vamos para esse outro exemplo. Calcule o turno de rega para uma ETC de 19,5 e uma DR de 42,3. Logo, o turno de rega é igual a DR dividido pelo ETC, logo 42,3 dividido por 19,5, que dá 2,17. Portanto, é o mesmo que dizer que o nosso turno de rega é de 2 dias. Isso quer dizer que será necessário irrigar dia sim ou dia não, né? Esse 2,17 são dias, tá ok? Então, arredondando para baixo, fica dois dias de intervalo de irrigação, ou seja, dia sim, dia não. Tá ok? Então, esse é o turno de rega. Para a gente ir para o cálculo, né? Lembra lá na primeira aula que eu disse que na disciplina a gente ia, que são as três grandes questões, né, da irrigação: o quanto irrigar, o quando irrigar e como irrigar. O quando irrigar, o intervalo, nós acabamos de ver que é o turno de rega. Agora nós vamos para o quanto irrigar, a quantidade, a lâmina de água, a lâmina de irrigação que nós temos que aplicar
na nossa cultura, na nossa lavoura, tá? Antes da gente falar da lâmina bruta de irrigação, que já é o próximo slide, nós vamos utilizar na fórmula da lâmina bruta uma, um índice de eficiência. O que é essa eficiência? Nenhum equipamento, nenhum sistema de irrigação, ele é 100% eficiente, né? Porque tem água que evapora, tem água derivada pelo vento, né? Durante a irrigação, perda de água pelo vento, perda por evaporação, água que escoa, né? Dependendo do tipo de irrigação, nós temos os tipos de perda do sistema, né? Perda de eficiência do sistema. Então, a gente considera universalmente que esses sistemas de irrigação nós vamos ver nas últimas aulas quais são cada um, tá? Mas por enquanto nós vamos adotar a seguinte eficiência: para aspersão convencional, 75%, para o pivô central, 80%, para a irrigação localizada, 85%, e a irrigação por superfície, que é a de inundação, 60%. Notem que qual que é a mais eficiente em termos de perdas, né? Seria a irrigação localizada. Por quê? Porque ela evapora menos, porque ela tem menos deriva pelo vento, né? Irrigação por superfície, por que perde muito? Porque tem muita evaporação daquela água da superfície. É importante aqui eu frisar bastante, vocês se lembrarem que no nosso cálculo, na fórmula que nós vamos ver próxima da lâmina bruta de irrigação, nós vamos ter que usar esse valor de eficiência. E nós temos que usar o valor em decimal, né? Não em porcentagem, né? Então, 75%, lá na nossa fórmula, a gente usa 0,75 e assim sucessivamente, tá ok? Então, agora vamos falar o quanto irrigar. Nós já falamos quando, que é o turno de rega, então vamos falar o quanto, a quantidade de água que nós temos que usar, né? Não é igual a ETC. Por quê? Lembra que vocês já calcularam ETC, que é a evapotranspiração da cultura. Não é somente a ETC, porque você tem que considerar a água que tem no solo, são as outras fórmulas, e as perdas da eficiência, tá? E, e a quantidade de água que já choveu para nós fazermos a irrigação. Então, a lâmina bruta de irrigação é essa fórmula: turno de rega, que nós vimos no slide anterior, vezes a ETC, que nós já vimos também, dividido pela eficiência, que foi dito no slide passado, e aqui entra uma outra coisa que não podemos esquecer, né, nas nossas contas, que é menos P. O que é P? A precipitação, é a chuva, tá bom? Ou seja, o que der na conta de necessidade de lâmina de irrigação, você tem que descontar a chuva, né? Se te der uma necessidade de irrigar 10 milímetros, mas choveu 5, você não vai irrigar 10, você vai irrigar 5, obviamente, tá ok? Só para a gente lembrar que 1 milímetro, né? A resposta da nossa lâmina de irrigação é em milímetros, né? Então, é só lembrar que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, tá ok? Então, vamos ver nosso primeiro exemplo. Qual que é a lâmina bruta de irrigação, ou seja, quanto que eu tenho que irrigar via pivô central na cultura da cana-de-açúcar no final do ciclo? E aqui estão os dados, ó. Capacidade de campo, ponto de murchamento, a ETC, o P, que é a chuva, e a densidade do solo, tá? Então, ó, o que eu estou pedindo? O LBI. E qual é esse LBI? É a fórmula anterior. Então, vamos lá? Está aqui a fórmula anterior. Preciso do turno de rega e da ETC. ETC eu dei? Dei. Eficiência vocês têm na tabelinha do slide anterior. E o turno de rega tem? Nós não temos, por quê? Eu não dei aqui no exercício qual que é o turno de rega. Então, nós vamos ter que calcular o turno de rega. Para calcular o turno de rega, eu preciso do ADR. Eu tenho ADR? Não tenho. Nós vamos ter que calcular. Para calcular o ADR, eu preciso do DTA. Eu tenho DTA? Não tenho. Preciso calcular. Para calcular, aqui é CTA. CTA vezes F. Para calcular CTA, para calcular DR, eu preciso da CTA. Eu tenho CTA? Não tenho, então eu preciso calcular. Para calcular CTA, eu preciso da DTA. Tem a DTA? Não tenho mais. Eu tenho a capacidade de campo, eu tenho o ponto de murchamento e eu tenho a densidade. Ó, capacidade de campo, ponto de murchamento e densidade. Então, daqui eu consigo resolver
essa questão, tá ok? Então, veja lá, com o DTA, eu acho o CTA, eu acho o ADR, e eu acho o turno de rega, aí eu consigo vir aqui e calcular a lâmina de irrigação aqui, ó. Turno de rega, tá aqui, 2 dias. ETC, tá aqui, 8 milímetros. Dividido pela eficiência, tá lá na tabelinha do slide anterior que eu estou encaminhando para vocês. Tá aqui, 80%, 0,80. E o P, cadê o P? O P está aqui, 2. Então, se vocês fizerem essa conta, 2 vezes 8 dividido por 80, o resultado que der aqui dentro, você tira 2. Aqui vai dar 20, você tira 2, dá 18 milímetros, tá ok? Vamos fazer mais um exemplo? Qual a quantidade de água a ser aplicada, né, o LBI, via aspersão convencional para a cultura do milho? Então, aqui os dados fornecidos, a mesma coisa, eu quero a LBI, eu preciso do turno de rega, eu calculo o turno de rega. Para calcular o turno de rega, eu preciso do ADR. Para calcular o ADR, eu preciso da CTA. Para calcular CTA, eu preciso da DTA. Para calcular a DTA, eu tenho as informações, a capacidade de campo menos o ponto de murchamento dividido por 10 vezes a densidade. Capacidade de campo, ponto de murchamento, vezes a densidade. Está tudo aqui, ok? Então, eu vou desenvolvendo as fórmulas, né? Trocando as letras pelos números. Então, eu vou ter aqui a minha lâmina de irrigação de 35,6. Tá ok, pessoal? Então, eu vou deixar um exercício para vocês, a mesma coisa, né? Agora, vocês vão calcular a lâmina bruta de irrigação de um sistema de pivô central para a cultura do feijão no final do ciclo. Então, nós temos aqui, ó, essa cultura do final do ciclo, vocês não vão utilizar porque eu já estou dando a ETC. Caso eu não tivesse dado a ETC e vocês precisassem calcular, vocês iam informar, vocês iam precisar dessa informação aqui de feijão no final do ciclo, mas no caso, como eu já dei ETC, vocês não vão precisar calcular ETC. Tá ok, pessoal? Então, agora vocês desenvolvam esse exercício e qualquer dúvida, nós estamos aí para ajudar. Ok, pessoal? Até mais. Até a próxima.